Bem, pessoal, o motivo dessa conversa é deveras importante. Muita coisa sobre esse tema acontecendo por esses dias. Então, e tudo concatenado, uma coisa com outra. Então, precisa ter um jogo muito forte para poder acompanhar isso. E eu quero botar vocês bem a par. Um dos porquês. O outro é que vocês são o público e isso me ajuda a formular melhor as coisas. Então, vamos lá. Qual é a história? São redes neurais. Redes neurais. Então, tudo começou com, há um mês atrás, mais ou menos, a história da vivência de meditação e intuição. Começou assim, como tudo começa comigo, né? Assim, foi acontecendo, e a coisa foi engrossando, encorpando, ganhando corpo. Tem uma função, tem uma finalidade, está muito bem, sendo muito bem estruturada. Ótimo, fico feliz. Mas vai dando agora para olhar um olhar mais crítico sobre esse tema. Eu acho que a maioria de vocês deve estar participando lá da meditação e intuição que a gente realiza no sábado, às 9 horas. Então, que nós estamos falando dos encalacrados. Esse, no fundo, é o tema. Uma forma de dominar melhor, ordenar melhor e talvez um trabalho final com eles. Não sei ainda certinho, tá? Pois bem, por que os encalacrados? Porque tudo isso acontece dentro da nossa mente. Tudo isso acontece da intuição, né, e da meditação. Tudo são momentos que a gente se joga para dentro de si. E aí, então, só fala os nossos encalacrados. Só a conversa é só eles com eles. Pois bem, o assunto todo, lá da proposta da meditação e intuição, é uma maneira suave de levar pessoas comuns que não estão nem aí preocupado com o mundo espiritual, nem aí preocupado com a sua evolução espiritual, com a sua caminhada evolutiva, sua abertura de consciência, isso nem passa na cabeça deles. Então, esse, no fundo, vai ser o nosso público. Então, para eles, é dirigido esse trabalho. Vocês, essa turma que assiste no primeiro momento, que estão lá, tem lá quase 200 pessoas, vão ser formadores. Então, vão vir outras turmas ainda, mas essa turma primeira vão ser formadores. Vão aprender para replicar aí em outros espaços. Bem, e com isso nós estamos falando com quem? Qual é o nosso interlocutor? E é exatamente os nossos encalacrados, esse é o tema. Tudo pega eles.
Pois bem, aí entra na meditação, no texto que foi lido e preparado, um mês praticamente, foi, acho que quase um mês, né? Foi sendo feita uma preparação. Esse tema, não sei por que, ficou fora. Esse tema de agora, das redes neurais, ficou de fora. Não sei como. Até que, num cutucãozinho nas madrugadas, eu vim e tomei contato com um assunto que rola já de público, que está muito em voga, que é inteligência artificial, chamada IA, inteligência artificial. Está um debate aí na sociedade muito grande e tal. Pois bem, então, o que vem a ser a inteligência artificial? A inteligência artificial é um instrumento da tecnologia, criado pela tecnologia, que, que tem a função de recriar a mente humana. Fazer com a tecnologia que ela pense. As máquinas, a tecnologia não, as máquinas, resultado da tecnologia, pensem. E para isso, para que as máquinas possam pensar como ser humano, eles fizeram uso de um instrumento chamado redes neurais. Isto é, eles replicam as redes neurais. Lá pelas matemáticas, pelas físicas, eles conseguem pôr numa máquina uma forma matemática, que é o programa é uma fórmula matemática, e ela consegue raciocinar como o ser humano, usando o quê? As redes neurais. Então, eles codificam a rede neural para o que eles querem, né? O que eles buscam, observando a tomografia computadorizada que mostram os caminhos dos circuitos neurais, os caminhos que os circuitos neurais percorrem quando estimulados por inúmeras coisas. Então, eles vão mapeando cada circuito neural de pensamento e vão jogando para a máquina. E a máquina recria, fica criado nela a rede neural, o circuito neural. Então, a grosso modo, é isso, a soma disso aí é a inteligência artificial, chamada inteligência artificial, que é a tecnologia trabalhando as redes neurais. Veja, e nós estamos exatamente trabalhando as redes neurais das pessoas através da meditação.
fazendo com que ela crie a pessoa sob o efeito, sob uma ação do nosso trabalho de meditação e intuição, eles venham criar, pelo mesmo princípio, novas redes neurais. E o que é uma rede neural? Um circuito neural. O que é? Vamos lá, para entender isso. A grosso modo, é aquilo que você faz no automático, no piloto automático. Você não precisa nem pensar para fazer. Por exemplo, você, com o olho fechado, você leva um garfo, um copo à boca. Você não precisa estar olhando para fazer isso. Você, toda manhã, executa inúmeras tarefas no piloto automático. Se você, por exemplo, vai de carro para um certo local, sai da sua, onde você é habitué, você não fica raciocinando, pensando como é o trajeto, aonde você tem que ir. O caminho já está traçado na sua mente. A chamada rede neural, circuito neural. Para para aquela ação que você vai fazer, você se utilizou de um circuito neural, de uma rede neural, porque ela já está escrita no seu cérebro, no seu sistema nervoso. Ele reconhece. Desses, nós temos inúmeros ao dia inteiro, o dia inteiro. Você fala a tua língua materna, no caso nosso português, sem pensar. Ninguém pensa para falar alguma coisa. Ninguém pensa. Não pensa no sentido das palavras, elas são automáticas. Porque o, o idioma materno seu, ele está registrado nos seus circuitos neurais, formando palavras, formando frases. Já está gravado tudo isso. Hoje eu me orgulho de ter um vocabulário vasto. Eu, Faisal. Mas quando eu era moleque, 11 anos, 12 anos, 13, 14, 15 anos, eu lia dicionário. Eu lia dicionário, principalmente os dicionários de sinônimos e antônimos. Então, o que eu estava fazendo? Eu estava me preparando, criando circuitos neurais. Aquelas palavras estavam sendo conhecidas por mim e registradas no meu sistema nervoso.
esse é o processo, inclusive, hoje, que se usam de ensinar idiomas. É o mesmo modelo. Pois bem, então, este é rede neural. Isto é inteligência artificial, que é recriar as redes neurais na máquina. E depois, com vários sentidos, de reconhecer um idioma, um reconhecimento facial, reconhecimento de movimentos, tudo pré-estudados nas redes neurais dos humanos e levada pela tecnologia lá para dentro do computador através de software, sei lá. Aí essa parte eu não entendo. Bem, essas redes neurais em nós são formadas pela repetição. Na medida que você repete algo, você vai fazendo o teu cérebro registrar aquele caminho, daquele sentido, daquela coisa que você quer. Se é a repetição, então, através da meditação e da intuição, eu posso ir criando novos caminhos para os participantes. Veja, vamos lá, lembrando, não é a repetição? Criar um novo caminho que não existia. Os caminhos de Deus. As pessoas têm esses caminhos de Deus registrado como rede neural, suas redes neurais? Não tem. Não tem porque não usam. As redes neurais das pessoas normais estão, todas elas, voltadas pelo seu laboral, pelo seu social, seu familiar. Nada, nada, absolutamente nada que se pense em caminhos de Deus, abertura de consciência, sua caminhada evolutiva. Vocês sabem muito bem que é ínfima a quantidade de pessoas que pensa na sua vida espiritual. A não ser quando leva um choque na vida, um baque, uma tragédia abate. E aí a pessoa corre atrás de algum entendimento, de alguma ajuda espiritual. Mas como aquilo não está gravado nela ainda, ela tende a rapidinho voltar para o normal da vida dela, que é não ter nada de rede neural que faça caminhos de Deus. Mas nós, na medida que temos essas pessoas sobre o nosso convívio, nós podemos ajudá-las
a criar essas redes neurais novas. É a passagem cotidiana, pela sala de tratamento, até que isso começa a se tornar um hábito na vida delas. Formou uma rede neural. A Perpétuo comentou até. Tem protocolo que já está registrado em minha rede neural. Sejam todos bem-vindos. Então, e é exatamente com vocês voluntários, vai acontecer numa velocidade maior, graças a Deus. Vocês começarão a entrar no automático, no piloto automático. E isso, depois de uma certa estrutura que se formou, nunca mais se apaga. Nunca mais. É como andar de bicicleta. Se aprender uma vez, acabou. Pode passar um tempo até sem andar de bicicleta, mas quando você pega, logo, logo você pega o jeito e vai embora. Então, e a meditação, não sei se eu já falei isso com vocês, que são 8 exercícios. Nós fizemos um só. E esses exercícios, paulatinamente, nós vamos conduzindo as pessoas a direcionar a sua meditação para as coisas de Deus. Então, devagarzinho, nós vamos introduzindo conceitos que vão encaminhando para um certo modelo e que vai ser a nova rede neural que vai se formar para as pessoas que forem participantes. Ao mesmo tempo, veja, nós vamos ter em nós, em nosso sistema nervoso, um punhado de redes neurais. Nós temos. Quantas? Nem desconfio. O número é muito alto. E elas têm uma certa ordem de prioridade. Aí, nessa hora da ordem de prioridade, é que entram os nossos encalacrados. Então, há uma conexão entre rede neural e encalacrado. O que eu ainda não sei, mas vou descobrir com a ajuda de vocês, é quem controla quem. Se a rede neural controla o encalacrado, ou é o encalacrado que controla a rede neural. Não sei como que é, mas vamos saber. Quem é que dá a escala de prioridade, a ordem de prioridade das redes neurais? Porque as redes neurais têm uma escala de prioridade. Então, esse é o outro ponto que a meditação e a intuição, nosso trabalho, vai ajudar as pessoas a reescrever a escala de
prioridade das redes neurais. Afastá-la para a zona do esquecimento, afastar algumas para a zona do esquecimento e trazer outras, as novas, as que foram criadas, a lume, para que fique mais à disposição. Esse processo é muito novo para mim. Então, principalmente essa parte final, que nós temos como objetivo mudar a posição das redes neurais. A posição, digo assim, hoje uma está aqui bem top, bem à mão. É afastá-la para a zona cinzenta do esquecimento e trazer outras mais suaves, que têm como escopo os caminhos de Deus, que possam vir a lume, ficar mais próxima de ser acessada pelos nossos encalacrados. O que não sabemos ainda, mas podemos descobrir rapidinho, é quem comanda quem. Se são os nossos encalacrados, em virtude da aproximação deles, que eles puxam determinadas redes neurais para ficarem mais à mão, ou são as redes neurais que atraem os encalacrados? Não sabemos. Nós vamos descobrir. Bem, em poucas palavras, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Queria passar para vocês. E agora podemos passar às perguntas. Tudo bem? Vamos lá? Sintam-se à vontade, sintam-se expert em redes neurais. Boa tarde. Deixa eu só fazer uma perguntinha aqui que está me ocorrendo. Diga. Isso, tudo que você falou, eu concluí na minha mente aqui. Por exemplo, se você aprende uma oração, você não precisa mais ler, você faz ela no automático. É Sim, isso? sim, Então é isso que eu entendi. Obrigado. é isso mesmo. É isso mesmo. Mas, dentro dessa colocação, veja, tem uma. Lembra que a gente esquece de vez em quando a oração? Some no meio a oração some. Sim, eu lembro também que acontece comigo isso. Então, eu lembro de uma moça que ela ia assim com um dedo na linha para que se ela distraísse um pouquinho, ela perdia, esquecia. Então, não é porque ela não tinha rede neural, é porque tinha uma interferência. Uma interferência. Então, quem? Não sabemos. Pode ser um encalacrado, pode ser um processo obsessivo. Não sabemos. Mas vamos descobrir, se Deus quiser. Mas foi ótima a sua pergunta, Salima Brima. Professor, o senhor falou isso, essa interferência pode ser também algo ligado ao Alzheimer, né? Ou doenças parecidas, né? Não, você diz Essa interferência. o Alzheimer, ele já é um efeito, uma ação do processo obsessivo, não sei de que forma, que afetou as redes neurais. Foram afetadas. Entendi. Deixa eu ver, tem um.
falta, às vezes, uma sequenciazinha no meio, sabe? Como você pega um texto e que alguma palavra você perdeu. Então, não fecha, É falha na sinapse. falha. Então, isso. E a sinapse, o que é? A rede neural. A sinapse, não. Uhum. O conjunto de sinapse é a rede neural. Então, a falha na sinapse nada mais é que uma pecinha lá no meio da rede neural foi retirada, queimada, alguma coisa assim. Em um circuito Ah, elétrico, uma pecinha queimada, eles vão lá e repõem, né? Ó, queimou esse circuito aqui, ó. Ah, o que que faz? Ah, não, é só trocar o disjuntor. Entendeu? então, isso deve explicar então, lembranças antigas, bem antigas, de ainda estarem intactas, né? Mas essas Sim, recentes, elas vão se perdendo. sim. Aí é outra questão que você falou muito bem. Por quê? Eu não sei como, mas é tido e havido que depois de uma certa idade, as memórias curtas vão se perdendo e as memórias longas afloram. Aí eu acredito que seja uma ação dos encalacrados, não fazendo mal, mas aquelas situações lá de outrora se aproximam mais forte e vêm como lembranças. Professor, Oi. o senhor quer dizer memórias recentes e antigas? Recentes e antigas, isso. Tipo É que eu assim, acho que esquecer onde pôs o óculos, esqueceu de amarrar o sapato, coisa assim, bem besta. Esquece de fechar a braguilha, né? Isso é a memória imediata. Lembrando, E e abrir Professor, o microfone, né, Mônica? professor Viviane e a Fabiane estão com a mãozinha levantadas. sim, Fabiane, desculpe, eu estou de cabeça baixa aqui. Ó. Viviane, fala, meu amor. só para falar que eu entrei atrasada, mas eu passei por isso agora há pouco, porque eu vim num lugar que eu não tinha ideia do apartamento que eu tinha aqui. Aí na hora que eu botei a mão no interfone, me veio assim, 163. Pronto. Isso em algum lugar, né? É a rede neural em É, ação. é, Você já conhecia, mas perdeu na memória curta, né? é. Esse nome que você não está coroa. Parabéns. Tô quase. Está longe, Viviane, longe. Sim. E, e a memória longa são aqueles fatos que ocorreram lá 50 anos atrás, 40 anos atrás, 30. Então, para o velho, aquilo ele conta aquela história que aconteceu lá na carochinha, de quando ele era moleque, mas esquece de fechar o zíper da calça. Esquece de pentear o cabelo. Assim. Professora? Isso é porque conexões não são mais realizadas, né, professor? É o processo que nós estamos tentando entender, né? As conexões, elas existem. São as Mas quando chamadas redes demora, neurais.
Como, Vivi? Quando tem memória afetiva junto, a lembrança é mais forte. Sim, sim. É um processo danado isso aí. Tá? Me É um diga uma, processo. Diga, Fabiane. a pessoa está sendo obsediada por muito tempo, muitos anos já. Então vai ficando, eu acredito que vai criando uma memória de sofrimento e de dor que a pessoa nem se dá conta e não sai do looping aquele, daquela memória de dor e sofrimento. Também, também. Isso também cria, né? Cria uma rede neural. É, por isso tem que se cuidar. Cria uma rede neural. Então, o nosso cérebro é todo ele. Vocês já viram, assim, alguém falando, sei lá, nós temos bilhões de células que estão que fazendo as sinapses ocorrerem. Assim, é um número fantástico. Então, mesmo assim, a ciência fala aí que Alzheimer, se ele treinar, jogar xadrez, jogos de memória, isso, fazer muita leitura, isso vai ajudar a cura. Ou ele, a cura não, desculpa, vai ajudar ele se safar do alemão, escapar do alemão. O alemão é o Alzheimer, viu? Então, mas isso tudo é subterfúgio. Bem, mas a história são as redes neurais que nós vamos criar. Essa conversa foi para vocês entenderem o que é esse processo, porque domingo nós vamos eu vou falar nesse temazinho e depois ele vai ser ao longo desse 8 exercícios, que um já foi, de meditação, ele paulatinamente vai sendo introduzido. Introduzido, como estou querendo dizer, os caminhos de Deus, a abertura de consciência, fazer com que pessoas que não estão nem aí preocupadas com a sua vida espiritual, de repente, nós vamos criando redes neurais que vai trazendo esse novo caminho para essa pessoa, substituindo algum outro. Por exemplo, a ida ao shopping, por exemplo. Não quer dizer que é total, né? Mais perguntas? Eu não domino muito esse tema, é muito técnico, eu não domino. Então, eu não tenho muito que falar sobre ele. Infelizmente, é um assunto novo, mas, assim, em poucas palavras, é isso. Em poucas palavras, essa é a nossa intenção. Mas, professor, Diga, o Alzheimer tem a ver com o diabetes tipo 3? Eu já ouvi essa teoria, que o açúcar no cérebro, ele realmente vai provocando essa... Eu não sei o que, mas ele vai contribuindo para que a pessoa comece a entrar nesses processos degenerativos do cérebro. E adoçante, tudo que
bagunça a insulina e essa o que chama de síndrome metabólica. A gente estuda bastante porque meu pai tem Alzheimer, então foi uma coisa assim que a gente foi meio que obrigada a aprender o Sim. que era, pelo menos. Então, não sei se tem a ver essa história do adoçante e do nível de açúcar, a glicose, esses níveis de açúcar no cérebro. Exatamente essa interferência eu não sei. Mas o que eu sei, posso lhe dizer, que o efeito é como se o nosso cérebro, cada sinapse que ocorre, tá? Sinapse é uma ligação de um neurônio com outro neurônio, tá? Pelo dendrito, aquelas pontinhas dele, né? Quando ele se liga ao outro, ali é uma sinapse. Não é ainda a rede neural. A rede neural é o conjunto. Tá. Mas em cada ligação da sinapse é como se tivesse um diodo, uma cápsulazinha ali que. E tem. E tem. Só que não é, como nós conhecemos na eletrônica, né? Mas ela pode queimar. Ela pode queimar. Pode desconectar. Lembra do famoso tic-teco? Que o pessoal fala, meu tic-teco não está se encontrando. Então, quando o tico se encontra com o teco, ocorre o quê? A sinapse. Então, ele pode não se encontrar como aquele ponto de união que tem um capacitor, uma válvula, alguma coisa assim, que eu possa traduzir para vocês o que seja, tá? Não é que é isso, é algo para vocês imaginarem. Pode estar queimado, pode queimar. E é aí, quando queima, dá as falhas e a sinapse não completa, não completa e interrompe, de um certo modo, o circuito neural. Por exemplo, a pessoa, quando fica paralítica das pernas, sofre um acidente, quebra a medula, rompe a medula, então os circuitos não se completam. E aí, então, a rede neural não alcança a parte inferior da perna. E aí, não acontecendo, há uma paralisia. Aí estamos falando Professor, de movimento, eu abro. Aí estamos falando de movimento. De pensamento é um pouquinho diferente, mas é o mesmo sentido. Diga, Miriam. professor, tem o contrário disso que o senhor está falando também. Por exemplo, uma pessoa que amputou uma perna, um braço. Ele amputou, ele não tem mais aquele membro, mas ele tem ainda dor no membro. Isso aí é Sim, lá no cérebro, né? É o inverso, né? sim, sim. A rede neural, ela não foi apagada. A rede neural existe. Eu falei que eu não conheço bem tudo. Isso aí é muito. Olha, por exemplo, o cara é paralítico, ele não sente mais o movimento da perna. Mas por quê? Porque o circuito não se completa, né? E rompeu a medula.
E por que, então, quando numa rede neural que não seja de movimento, como você falou, corta o braço, perdeu o braço, mas você sente todas as coisas na mão, né? Outro dia mesmo eu vi um filme, uma mensagem aí, um cara perdeu uma mão e implantou uma mão, uma mão mecânica. E aí, e essa mão mecânica era comandada por uma, sei lá, uma rede de fiozinho que chegava até o cérebro, a cabeça dele, e de onde vinha as mensagens para a mão funcionar. E a mão funcionava. E ele, com a mão mecânica, e ele sentia e conseguiu traduzir. Mas ele não tinha mais o movimento. Ele não tinha mais o movimento, aquele membro, como que é que com a rede não foi danificada. A rede neural não foi danificada. Então, eu não sei como é essa história. Ora pode estar danificada, a ora pode não estar danificada. Não sei como é que funciona. Será Claro, que nós não com a somos médicos. com a força do pensamento é capaz de ativar uma rede neural? Sim, sim. Agora, a que traz ação e o que traz o movimento físico, acho que são coisas diferentes. Esse é o universo, eu não conheço. Isso é a medicina, uma medicina especializada, não é uma simples medicina. Sim, Mas está tudo envolvido. Essa história está envolvida nisso que você está falando, Miriam. Com toda certeza. Com toda certeza. Não sim. sei É a que a que gente ponto. fica pensando. É Não que uma sei. coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. Exatamente. Quem sabe lá na frente a gente não tenha solução para outras coisas, né? A partir do nosso conhecimento que vai solidificando, solidificando, né? Quem sabe? Mas de uma coisa é certa, as redes neurais existem. Elas podem ser esquecidas, se transformarem em memórias longas, lá de outrora. E também podemos criar novas redes neurais. Podemos criar em qualquer idade. Não importa. Não importa. O cérebro físico encontra outros caminhos. Ele que precisa ser treinado. Precisa ser treinado. E é o que nós estamos fazendo. É o nosso propósito, treinar. Dá licença, Fábio, eu posso te fazer uma perguntinha? Diga. Isso tudo que você está falando aí, me veio aqui na cabeça, não sei se é ignorância minha, mas tem relação, a pergunta é essa, tem relação com a física quântica? Deve ter, Salimar, deve ter. Deve ter. Ô, professor, eu fiz um exame que eu não sei se alguém conhece, chama biorressonância. Não sei se alguém já ouviu falar de biorressonância. Você segura um negócio de metal na mão e em 5 minutos ele analisa todo o seu corpo, de tudo.
nível de vitamina, condição dos ossos, pulmão, todos os órgãos, tudo, todos os níveis de sangue, de líquido, de tudo. É incrível. Com certeza tem a ver. Eu nem desconhecia esse exame, mas Eu vou passar para você gostaria de ver. depois o Tá bom, resultado do exame. tá bom. Gostaria de ver. Chama biorressonância quântica. Sim, os princípios não. A física quântica é tão espetacular, ela explica as coisas, mas você tem que dominar as informações, né? Para mim foi quase bruxaria. Eu não entendi nada, mas eu sei que eu fiquei impressionadíssima com esse exame. Mais alguma pergunta, gente? O assunto é meio inóspito, né? Novo demais. Mas com toda certeza, gente, com toda certeza, nós estamos criando novas redes neurais. Em função dessas redes neurais estarem se solidificando, nós vamos tendo mais facilidade com o tema, mais conexões com o tema, e passamos a confiar mais, crer mais, porque somos muito São Tomé. E, na medida que a gente vai observando, isso vai solidificando uma confiança em nós nesse trabalho. É uma rede neural que está se formando. Mas, infelizmente, é um tema inóspito, é difícil falar, difícil de perguntar, difícil de tudo. Eu tenho bastante pergunta. Diga, Viviane. Assim, por exemplo, quando você faz tratamento, esses tratamentos alternativos, tipo tomar ginseng, ginkgo biloba, tem algumas coisas que o pessoal recomenda aí para o cérebro, cúrcuma, óleo de coco, né? Tem, sei. Várias coisas assim para melhorar. Eu não sei até que ponto isso interfere nessa história de ataque espiritual. Como que o remédio atua, essas coisas atuam? A mim, a explicação que eu tenho para isso, que ele faz o efeito placebo. Faz o efeito placebo. Dentro do teu cérebro, né? Não estou falando no teu organismo, então. Estou falando no teu cérebro. O efeito placebo, porque você está criando um circuito cerebral, uma rede neural de resultado. Você, quando ingere esse tratamento, você como que visualizasse o caminho que o remédio vai percorrer. Sim. E o desejo de estar bem, né? De estar sanado aquele efeito. Então, um exemplo bem prático.
muito dessas coisas aí o pessoal toma para dar o efeito da potência sexual, do libido, estimular o libido. Então, o cara quando toma, ou a mulher quando toma, já o faz antevendo o resultado. Antevendo o resultado. Isto é, a manifestação do desejo de que aquilo vai dar certo. Então, é o que eu chamei do efeito placebo.